Viram? Pelo clipe que vocês acabaram de observar, vocês percebem que os óxidos são talvez as substâncias que estão em maior quantidade na natureza hoje. Praticamente na formação do planeta, as ligações ocorreram e os elementos em geral foram se ligando ao oxigênio e formando o que a gente chama de óxido. A natureza, por exemplo, a areia da praia. Toda a areia que você pisou é o óxido de silício. No ar atmosférico, você tem um conjunto de óxidos muito presentes. O gás carbônico, os óxidos de enxofre, o dióxido e o trióxido de enxofre, os óxidos de nitrogênio derivado das queimas fundamentais no processo, a gente vai bater muito isso hoje. Uma combustão é sempre um processo onde se formam óxidos. Óxidos, então, fazem parte desse nosso dia a dia. Então, hoje nós vamos trabalhar justamente a função óxido. Veja só, quando você fala de óxidos, é importante, como eu já havia dito ainda agora, lembrar que a combustão e o início da formação do planeta foi em queima, foi o grande propiciador da formação desses óxidos. Só para abrir para você, eu trouxe algumas amostragens e pequenos experimentos de formação desses óxidos. Veja só, aqui você tem gás carbônico, CO2. Sim, mas ele é um gás? Sim, em temperaturas normais. Mas quando adicionado em baixas temperaturas, ele forma o que você conhece de gelo seco. O gelo seco nada mais é do que CO2 no estado sólido, a uma temperatura média de 70 abaixo de zero. Então, abaixo dessa temperatura, ele está sólido. Ele é um óxido. Veja só, a maior parte dos metais, quando queimados, vão agregar o oxigênio à sua estrutura e formar o que você chama de óxido. Por exemplo, temos aqui uma fita de magnésio. Magnésio é um metal. E o que eu vou fazer com o magnésio? Eu vou queimar. Quando você queima o magnésio, a ideia da queima é adicionar oxigênio e formar o óxido de magnésio. Então você está tendo o magnésio sendo queimado e ao final você vai obter o óxido de magnésio. Observa lá a formação do óxido de magnésio. Observa que esse óxido de magnésio, você viu aquela combustão linda, é a mesma combustão das máquinas fotográficas antigas no chamado flash. Você encaixava um cubinho em cima, aquele estouro que dava luminosidade, é o óxido de magnésio se formando por uma fita de magnésio que queimava naquela câmera. Eu vou aproveitar esse óxido de magnésio, esse magnésio, aliás, para dar início a um outro processo químico, a formação do óxido de cromo, que é um outro óxido presente no dia a dia, a partir de um sal, também por queima. Mas eu preciso de um ponto inicial de combustão alto. A queima do dicromato de amônio, que é um sal, produz o óxido de cromo como um dos produtos da sua reação. Observa a quantidade de óxido de cromo esverdeado que se formou a partir da outra substância que era inicialmente um sal. São exemplos de formação de óxido que normalmente ocorrem na natureza em função do dia a dia e do calor, em função de combustões. Um pedaço de papel de alumínio, normal, se você leva o alumínio ao fogo, ao calor do dia a dia, aos poucos esse alumínio vai formar uma película branca sobre ele, que é justamente o óxido de alumínio que se forma na sua superfície. É aquela esbranquiçado das esquadrias de alumínio que você tem em casa. Você observa a diferença entre a parte prateada luminosa, brilhante, e a parte esbranquiçada desse lado. É justamente o óxido de alumínio sendo gerado no processo de queima. E aqui é só uma amostragem mesmo, eu já fiz previamente para você. Perceba a diferença entre o bombril que está aqui do lado de fora e o pedaço de bombril que está aqui dentro. Aqui ele foi queimado, a formação do óxido de ferro, já que o bombril basicamente é feito de ferro. Aqui é ele antes. Você nota claramente a diferença de coloração, a produção com certeza de uma nova estrutura ali,
que é um óxido, não deixa de ser em tempo algum. Então você está vendo aqui no geral que se você pode, a partir de combustões de sais, de outros metais, obter óxidos. Alguns se encontram na natureza, gasosos ou até em outros estados físicos. Mas os óxidos são talvez as funções mais presentes hoje no nosso dia a dia. Vamos então falar sobre os óxidos. Professor, e falando dos óxidos, é possível classificá-los? Mas claro, Gotinha, podemos sim. Vamos então agora trabalhar a classificação dos óxidos. Classificar óxidos vai depender de um critério. E o critério aqui é quanto ao tipo de óxido, baseando-se nas características e propriedades dos óxidos que foram formados na natureza. O primeiro tipo de óxido que vamos trabalhar são os óxidos básicos. Óxido básico é uma substância que, em presença de água, gera uma base, que tem características básicas. Normalmente, é formado por elementos cujo número de oxidação é +1 ou +2. Vamos ver alguns exemplos. Na2O, CaO, MgO, K2O. Repara que em todos os casos, o número de oxidação do metal ligado ao oxigênio é +1 ou +2. E como eu disse ainda agora, observa que o óxido básico, em presença de água, gera sempre uma base. Olha a reação lá. Óxido básico mais água, setinha, gera uma base. Vamos ver um exemplo. Na2O mais H2O gera 2 de NaOH. CaO mais H2O gera o CaOH2, uma outra base. K2O mais H2O gerando 2 de KOH. Como podemos ver, os óxidos básicos, devido a esse caráter básico, geram, normalmente, em meio aquoso, bases. Observe, então, a característica básica predominando na estrutura desses óxidos. A esse tipo de reação, nós comumente chamamos reações de hidratação. Vamos então observar agora o segundo grupo de óxidos, os chamados de óxidos ácidos. Um óxido ácido é necessariamente um óxido que tem características ácidas, ou seja, cujo elemento formador desse óxido é um ametal de qualquer NOx ou um metal de NOx +5, +6 ou +7. Cuidado, principalmente se for um ametal. Se o elemento ligado ao oxigênio é o ametal, não se preocupe com NOx. Ele comumente é um óxido ácido. Vamos ver um exemplo. SO3, CO2, Mn2O7, CrO3. Repara que nos dois primeiros exemplos, ele não coloca o NOx, porque são ametais, e o ametal gera óxido ácido. Nos dois últimos exemplos, o manganês é +7 e o cromo é +6. Inclusive o cromo é aquele verdinho do início da aula, que nós fabricamos lá. Em ambos, por serem metais, nós trabalhamos o cálculo do NOx, para nos certificarmos se ele é ou não um óxido ácido. É interessante perceber que, ao contrário do óxido básico, o óxido ácido, em presença de água, vai gerar uma substância chamada ácido. E também que nós podemos chamar os óxidos ácidos de anidridos. Vamos ver a reação. Óxido ácido mais água gera ácido. Como você percebe, aí a ideia é de aglutinação. Pega lá o óxido ácido, seja ele qual for, joga água, soma todos os elementos da estrutura. Esse é o ácido que você obtém no final. Vamos ver agora o terceiro tipo de óxido, os chamados óxidos neutros. Um óxido é neutro quando necessariamente ele não reage nem com ácidos
nem com bases, e nem mesmo em presença de água. Então, Edson, são pouquíssimos os óxidos que se enquadram nesse grupo, sim. A princípio, só 4 óxidos são considerados neutros hoje na natureza. É importante perceber que todos eles são formados por ametais, porém de inox mais 1 e mais 2.